Bom dia, povo de Deus. Que bênção estarmos aqui, né? Como somos abençoados. Tantas coisas maravilhosas Deus tem falado, feito aqui nessa casa espiritual. Fala com seu irmãozinho aí. Fala com ele, dá um bom dia. Isso. Bom te ver, meu irmão. Fica uma semana sem se ver praticamente. E aqui nós somos alimentados, como Deus tem dado a sua graça. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha da chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Amém. Poderia sentar, irmãos. Na vida, muitas coisas podem tirar a nossa atenção. Muitas coisas podem nos distrair. Eu, como observador do comportamento humano, percebo como as pessoas mudam os planos, os objetivos, como as pessoas desistem de um alvo, de seguir aquilo que foi determinado. E a gente percebe aqui a palavra do apóstolo Paulo. Esse Paulo aqui já está velho, já está cansado, mas ele tem uma mensagem afetuosa, de carinho, de zelo, com os filipenses. É uma igreja muito acolhedora. Essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, em Filipos, que ficava na Macedônia. O apóstolo Paulo se dirige a essa igreja sempre com graças, sempre falando de coisas afetuosas, com alegria. O apóstolo Paulo aqui estava preso, ele estava acorrentado. Essa prisão era subterrânea, ele estava acorrentado com um soldado romano. E a gente percebe aqui que não existe uma palavra de tristeza, de murmuração, não tem palavra de reclamação. Ele estava asfixiado, que não se alimentava direito. O lugar onde ele estava era frio e recorrentemente muitos doentes, com doenças transmissíveis. E Paulo está falando sempre de regozijar sempre no Senhor, de ter alegria no Senhor. Ele se aprofunda no mistério dessa aproximação com Deus, aonde as circunstâncias não perturbam a sua alma, o seu espírito.
Paulo é um campeão determinado a terminar aquilo que havia começado. Ele estava pronto para chegar até o final. O texto que nós lemos fala sobre isso. Ele está pronto para chegar até o final. O versículo 12 ele diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. E ele está envolvido num sentimento, era de fortalecer a igreja. Ali tinha alguns irmãos que davam todo o apoio a Paulo nesse processo. Uma igreja que não tinha problema de casos difíceis, nada. O único problema que essa igreja tinha é que de duas irmãs, né, que estavam brigadas lá dentro. Mas fora isso, era uma igreja acolhedora, a igreja que mais fez ofertas para o apóstolo Paulo, para os apóstolos, para os irmãos que sofreram perseguição em Jerusalém, foi a igreja em Filipos, a igreja dos filipenses. Uma igreja amada. Paulo está perseverando dentro dessa carta. Paulo fala de um ciclo de ações que permeia o seu ministério. Ele fala de Cristo dando o seu testemunho, a ponto que no final ele diz aos irmãos: sedes meus imitadores. Paulo fala na certeza de que a sua fé já havia alcançado aquilo pelo qual ele havia sido preso por Cristo, envolvido com o Evangelho. O que eu vejo aqui, irmãos? Uma pessoa como o apóstolo Paulo falando para sermos imitadores, num primeiro século onde a perseguição era algo comum, e isso pesou sobre ele, porque Paulo também era perseguidor da igreja, achando que isso era um zelo que ele tinha para não disseminar nenhuma heresia, nenhum tipo de ensino errado. Ele fazia aquilo porque tinha carta para fazer, para corrigir aquilo que pudesse corromper a boa fé. Logo ele percebeu que de perseguidor ele seria perseguido. E a gente sabe muito bem que agora ele vive um tempo dentro dessa carta em que alguns tentam condenar a sua vida passada. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da sua perseverança. Ele fala: prossigo para o alvo. É muito comum a gente chegar e dizer: vou parar por aqui. É muito mais fácil, irmãos, a gente desistir. E muitas vezes temos até motivos e razões para acreditar, porque não queremos ter dificuldades, sofrimentos. A gente vê que por muito menos as pessoas largam tudo, deixam tudo. O apóstolo Paulo está aqui: olha, eu vou prosseguir, mesmo diante dessas circunstâncias. Eu vou continuar. Paulo está querendo dizer aos irmãos: olha, nada pode nos impedir para que possamos terminar a nossa tarefa. Eu sei, irmãos, que o passado muitas vezes quer ficar no presente. Muitas vezes coisas tentam nos impedir, porque ainda o maior acusador e o maior inimigo não está do lado de fora de nós, mas está do lado de dentro, nas nossas mentes. E Paulo está dizendo assim: olha, eu quero esquecer aquilo que se passou. O que se passou, passou. Ele não está preso pelo motivo de que ainda ele fosse acusado de ser o perseguidor da igreja,
Mas ao contrário, ele diz agora que encontrou tudo na vida dele, que é Cristo, ele quer prosseguir para o alvo da soberana vocação, que é a própria perfeição, é viver em Cristo, é sentir Cristo. Aqui não começa a perfeição nos céus. Os céus começam dentro de nós, porque temos Cristo, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Começa dentro de nós, porque temos a lei do Senhor. Muito provavelmente nós colhemos aquilo que semeamos errado. Isso aí é um fato. E não sai da memória de Paulo, mas porém isso não tem um fator predominante de acusá-lo, de impedi-lo, de pará-lo. Paulo está dizendo aqui, olha, eu posso ter memória das coisas que eu fiz, mas agora eu estou em Cristo. Eu posso ter lembrança das coisas que eu fiz, mas agora eu sirvo a Deus. Eu posso pensar nas coisas que estão dentro de mim, quando penso, não me agrado, mas agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Passa que o passado, como torturador, como verdugo, pode ser um impedimento para a vida de qualquer pessoa, pode ser um impedimento para a obra que a pessoa esteja ministeriando, fazendo. Quem não erra, irmãos, quem não falha, o único que não errou foi Ele, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas nós estamos prosseguindo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Prosseguindo por aquilo que fui alcançado. Eu penso muito bem a respeito de pessoas que não tomam decisão na vida. Querem, mas suas decisões são fracas. Suas decisões são falíveis. O estudo é importante, mas a determinação é muito mais importante. Os nossos objetivos vão acontecer se nós determinarmos. As tomadas de decisões fazem toda a diferença para aquilo que queremos alcançar. E Paulo está dizendo justamente isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu acredito que muitos dos fantasmas dentro da cabeça ou fora da cabeça do ser humano estão presentes porque as pessoas não determinam, não têm uma ação em relação ao que querem, o que desejam. Parece que fica uma espécie de cobrança para deixar a pessoa neurótica, doente. Eu vejo muitas pessoas assim que querem tanto uma coisa, mas deixam no meio do caminho, param no meio do caminho. Elas não prosseguem, elas não continuam. Nós vivemos num tempo onde queremos só dar desculpas. E Paulo se assume diante dos seus erros. Olha, eu estou prosseguindo. Aquelas acusações em relação ao seu passado são fortemente presentes. E ele tem memória, mas essa história do passado não influencia o presente e nem determina o seu futuro. É como que se alguém tivesse uma memória do que fez, mas ela não o perturba mais. Não pode ter poder sobre as suas ações e decisões. O seu passado não pode influenciar agora uma nova vida que você começou a caminhar, a determinar. Eu vejo a facilidade como as pessoas, ou como o apóstolo Paulo poderia ter aqui. Ele não bota culpa em ninguém, ele não projeta o que ele é para sentir-se aliviado nas outras pessoas, nada disso. Ele se assume.
ele se resolve. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, porque eu não continuei naquele trabalho, porque era perseguido, era... Nada, é você que quis sair, você que quis largar, você que não era determinado, você que abandonou aquilo que você queria tanto. Não é em relação à circunstância, é em relação ao que você pensa de você, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar. É muito fácil, irmãos, a gente dizer que o problema é do marido, que o problema é da esposa, que o problema é do patrão, que o problema é do vizinho, que tem de reclamação de gente falando de vizinho. Tudo é o vizinho, tudo é isso. Muda você, muda a tua cabeça. Porque a coisa começa dentro de você. Quando você muda, as coisas mudam. Gente, a murmuração, eu vou dizer para vocês, é pior do que feitiçaria. Se você colar com pessoa que murmura, isso pega. Se você colar com pessoa que fica reclamando, isso pega. Isso é igual uma praga, fogo no milharal. Se alastra. Começa a louvar, agradecer como o apóstolo Paulo fez. Começa a reconhecer quem está dirigindo a sua vida, quem guia os seus passos. Porque você foi alcançado para prosseguir para o alvo, para viver em Cristo. A questão do céu, irmãos, é a finalização, mas nós já sentimos a graça aqui, nesse presente momento, amém? Debaixo de tensões, debaixo de pressões, uma vida muitas vezes flutuante em relação àquilo que esperamos, em relação às coisas que estamos fazendo e o resultado que nós queremos, e nós ficamos vivendo de acordo com a flutuação das circunstâncias. Estamos em Cristo. A nossa fé ultrapassa. O Deus a quem servimos é um Deus que tem poder ultra circunstancial, amém? Significa que o teu Deus é maior do que o teu problema, do que o meu problema. Se nós não alinharmos o que nós queremos viver em Cristo e termos a direção por Ele para prosseguirmos, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não quer ficar debaixo de perturbações, porquanto agora em Cristo ele alcançou uma nova vida. Ele está vivendo agora para um propósito. E nesse propósito ele revela que ainda tem o que andar, o que fazer. E ele diz, olha, eu estou avançando para o que está diante de mim. Se você desenvolver uma mente fraca, suas ações serão fracas. Se você desenvolver uma mente preguiçosa, seus atos serão preguiçosos. Eu sempre ouço pessoas falando assim, depois eu faço. Depois eu vejo. As pessoas são assim, em cuidado em relação ao ensino, cuidado em relação à saúde. Quantas pessoas falam, depois eu vou ver isso, depois eu vou me cuidar, depois eu faço exame, depois eu vou lá ao médico. As pessoas têm pensamentos fracos, sempre são convencidas a parar, a voltar atrás. Bom, irmãos, eu já estou chegando numa reta de 60. Estou quase indo para lá. Mas eu nunca me senti tão forte quanto antes. Nunca me senti tão assim, querendo alcançar como antes. Os anos, tempo cronológico, não determina quem você é, não. Quem determina quem você é o que você faz. É o que você quer na vida. Paulo está dando essa mensagem para os irmãos. Olha, continue avançando. Não parem. Tenham uma mente
para alcançar as coisas que estão diante de vocês. Eu penso que todos nós, estamos colhendo aquilo que semeamos. E não há, dentro da razoabilidade, nenhuma falta de Deus, não. O que falta é tomarmos decisões na vida. Ah, porque isso vai doer, porque isso vai custar, porque isso vai ser difícil. São as mesmas histórias esfarrapadas de sempre. Ah, porque isso é complicado, porque isso... A gente nasceu zero, gente. A gente nasceu sem nada. A gente só era uma bola de conglomerado de células e ações. Não éramos nada. Deus nos deu a força, estamos aqui de pé. E por que parar? Por que? Se a vida está diante de você. Tem gente que se ata ao passado, né? Põe uma atadura no passado e fica só com aquela história. Estou cansado dessa história, meu irmão. Deixa o teu passado no passado, você está em Cristo. Começa a olhar a tua vida por um olhar espiritual, por um olhar bíblico, com a esperança com a qual nós temos de morarmos nos céus. O que determina as suas ações são os seus pensamentos. Se os seus pensamentos são maus, você sempre vai ficar dessa forma. Mas se os seus pensamentos forem bons, você muda a sua história. A cada dia eu percebo como é importante estruturarmos a nossa mente dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nunca vai dizer para você, volte atrás, pare, você é um derrotado, você é um fracassado, uma fracassada. Olha, está todo mundo com pena de você. Mentira, não tem nada disso nas Escrituras. Deus vai te dizer, eu estou contigo. Avance, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Simplesmente caminhe firme. Eu te escolhi, eu te chamei, eu estou contigo. Vivemos num tempo onde as pessoas preferem muito mais declarar que vai parar, que não aguentam mais, do que prosseguir. Prosseguir. E nós precisamos acreditar, porque essa fé que está em nós não pode ser só para dar pulinho, para gritinho, não pode ser só para manifestar uma ação gostosa de louvor, não. Ela tem que ser provada ali no fogo, na dureza, na dificuldade. No momento do aperto, quero ver a fé aí, ó. No momento do aperto você declarar, Senhor, estou contigo, vou continuar, vou prosseguir. Paulo está declarando isso. Talvez alguém pense que ele esteja num albergue, né? Num hotel 5 estrelas, sendo servido com os melhores pratos. Não. Paulo está preso, sem saber se iria sair. O que estava preparado para ele era uma pena capital de decapitação. Ele revela isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Mas ele fala como que se o perigo não existisse, a dor é coisa da imaginação da mente, que a falta é coisa de fracos, que os problemas não existem para aquele que está em Deus. E ele fala no verso 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo qual todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Paulo fala da cooperação, né, sentimental do Evangelho dentro da igreja. Temos o mesmo sentimento. E ele fala,
Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. E essa forma de viver determina o nosso comportamento. Nós podemos fazer uma lista de coisas que deixamos para trás. Podemos dizer, Senhor, muito obrigado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tomada de decisão. Prossigo para o alvo. É lutar contra a perturbação que tenta nos caluniar. Você é fraco, você é desistente, você não prossegue. Eu vou dar um testemunho pessoal para os irmãos, que quando entrou na pandemia de 2019, eu estava fazendo um curso aqui no Rio de Janeiro, aí o prefeito Eduardo Paes, ele determinou que não fosse funcionar nada. Eu já estava começando o trabalho todo lá, falei, e agora, como é que vai ser? E foi uma mudança assim abrupta da faculdade. Irmãos, me deu vontade de parar. Me deu vontade de parar, porque aquilo já era um gancho, porque eu não queria fazer o curso à distância, queria fazer presencial. Aí eu olhei assim e falei, poxa, se eu parar, quem é que ganha com isso? Se eu desistir, quem é que ganha com isso? Eu perco. Muitos vão perder também. Porque não pense que é só você, quando para, que você vai perder. Não, as pessoas que precisariam de você também vão perder. Aí veio uma proposta, não, vamos embora, sem presencial, vamos embora. E o que a gente mais pensa, irmãos, para quem quer estudar, é pagar mensalidade. A gente sabe que é duro, né? Foram 2 anos e meio pagando mensalidade. Pagando mensalidade. A gente se priva. A gente começa a cotizar. Olha, já não posso fazer isso, eu não posso ter isso aqui, porque muitas coisas vêm na nossa cabeça. Se nós formos ver direitinho, nós somos seres desistentes. E eu pensei, Senhor, eu não quero parar, mas me dá vontade de parar. É uma luta, né? A cabeça fica... E a gente vai orar. Vamos orar. Porque além de pagar, você tem que estudar. Além de estudar, você tem que adquirir o material. E tudo isso vai... Mas é muito bom quando a gente recebe o certificado de conclusão de algo que você começou. Sinceramente, eu faria tudo de novo. Mas não vou dizer para você que não tive vontade de parar, que não tive vontade, porque eu sou ser humano. Você entende que o apóstolo Paulo está falando aqui? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quando eu recebi meu certificado, eu já não tinha mais nenhuma lembrança daquele sofrimento, daquelas madrugadas. Todo dia eu parava 3 horas da manhã, ia para um lugar lá em casa, na minha cozinha, fazia um café, colocava os livros e ouvindo a aula. Era todo dia, 2 horas por dia de estudo. 3 às 5, aí depois dormia até às 7 para começar o meu expediente. Todo dia, durante esses 2 anos. Ainda permaneço ainda estudando. Não dessa forma, mas continuo. É continuar. Irmãos, o ser humano foi chamado para avançar. Deus te chamou para avançar.
E muitas coisas, às vezes, tentam se entremear para tentar te parar, para tentar te tirar do caminho, te tirar, sabe, do alvo, do prêmio. Então, não pense que isso agora se encerrou. Não, se você quiser construir uma nova história cheia de glória, cheia de poder, dá tempo. Você está aqui ouvindo essa palavra e Deus está tocando no seu coração. Você deve continuar para o teu alvo, deve continuar para os seus objetivos. Deus não te chamou para você andar para trás, mas é para frente. Olhando para Ele, a fé está nele, e Ele que vai promover aquilo que você precisa. Muitas vezes, minha esposa falava, você não vai comprar uma roupa, você não vai... Claro que a esposa se incomoda com isso, quando quer a pessoa do seu lado bem vista, bem arrumada. Mas eu falei para ela, olha, o meu projeto é terminar isso. E poucas pessoas pensam que podem fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá, irmãos. Se você quer alguma coisa, se dedique a essa coisa que você está fazendo. Se você quer alcançar, esse é o seu alvo. Você vai ser absorvido por isso. Dia e noite, noite e dia. Você não vai abrir mão disso. Vai andar ali, ó, como Deus quer. Isso tem que consumir a sua mente, os seus neurônios. Isso tem que desgastar a sua energia. Isso tem que dominar todo dia a sua vida. Prosseguir para o alvo não é brincadeirinha, não é começar aqui, larga aqui. Não, prossegue. Eu estava conversando com esse meu professor Moreno, da Universidade Federal de Viçosa. Ele falando a respeito que a turma começou muito grande e depois é um funil, a vida é um funil. E não fica os melhores não, porque muitos melhores, os feras, estão aí, mas não prosseguem. Às vezes a pessoa é fera, mas não tem disciplina, não tem compromisso com ela. Tem muitos feras que estão aí, mas não são disciplinados, não são determinados. Paulo está falando sobre isso para a igreja. Olha, agora que nós estamos aqui, vamos prosseguir. Vamos ter mais a presença de Deus em Cristo Jesus, por meio da nossa fé. É disso que Paulo está falando para a igreja. Porque esse envolvimento é muito mais a presença do Espírito de Deus na vida dele. Alcançando, vivendo cada vez mais o Cristo poderoso. É Cristo que está em você, é Cristo que está na sua casa, é Cristo que está no seu trabalho, porque você está em Cristo e Cristo está em você. Então, não olhe para as circunstâncias achando que as circunstâncias vão te parar. Não, nunca te pararam. Quem na verdade parou foi você. Você que desistiu de você. As circunstâncias só servem para nos promover. Elas nos fazem alcançar e fortalecer mais e mais o que queremos. Encerro, irmãos, falando preeminentemente o que está aqui nessa epístola. Prossigo para o alvo. Faça um alvo. Coloque o objetivo na sua vida. É a sua fé, é o seu trabalho, é a sua casa, é a sua família. Põe um alvo. Põe um objetivo. Não viva simplesmente por viver. Muitas vezes eu falo para as pessoas, aqui nessa igreja tem algo muito maravilhoso, que é o projeto de fé. A pessoa quando pega o projeto de fé, ela não é nada mais, nada menos do que promover um alvo, um objetivo de vida. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ela não tem objetivos.
Nós somos muito mal disciplinados. Queremos que Deus faça as coisas e nós não fazemos nada. Quantos anos já passaram e você falou que iria fazer, que iria construir, que iria alcançar, e você está patinando no gelo e não sai do mesmo lugar? Não adianta você ficar só falando, se as suas ações são contrárias. E eu gosto muito em relação a isso que a igreja faz, porque muitas pessoas conseguiram alcançar seus objetivos. Por promoção da fé, por promoção da capacidade da pessoa, você pode. As pessoas têm que ter um sonho, não fantasia. Eu pensar que eu vou ser jogador de futebol, isso é fantasia, né? Isso é fantasia, isso não é sonho. Mas cada um de nós podemos ter um sonho, um alvo. Investir. Eu sempre comento com as pessoas, o que você quer na sua vida? Você está pronto para se dedicar, se entregar a isso? Qual é a razão de você fazer isso que você tem desejo? Eu quero fazer porque um amigo fez, eu quero fazer porque uma irmã falou, então, bolufas, não vai dar em nada. Não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero que você diga assim, eu quero fazer porque eu me vejo fazendo isso, me realizando nisso, alcançando isso. Eu me sinto capaz. Você já tem o combustível, que é a sua fé e a sua determinação. Agora, é só você fazer as ações. Fazer as suas ações. Esse tempo de pandemia, o diretor da faculdade não poderia entrar, porque ele é um senhorzinho e determinaram, por causa do vírus, coronavírus, que ele não podia entrar. Aí, a gente recebeu uma certificação provisória. É claro, né? A gente fica um pouco ansioso, né? É interessante que nesse período que não chegava, e a gente continuou estudando, vamos continuar estudando. Aí, em vez da universidade me dar um diploma com a carga horária de 200 horas aula, me deu de 400 horas aula, o dobro. O que isso significa? Significa que eu fiz um curso dentro de outro curso. Por quê? Porque eu não desisti. E vou falar para você, eu não sabia que eles iriam fazer isso. Mas é sempre assim. Tem sempre algo escondido que Deus vai revelar se você não desistir para a sua vida. Existe algo escondido que Deus tem e só vai revelar se você não desistir no final. Eu quero que você, em nome de Jesus, feche seus olhos. Quero orar por você. Quero orar pelos seus sonhos. Nada acabou. Nada está impedido. Se você deseja, você pode. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, como o apóstolo Paulo, como viveu entregue, o maior missionário que a Bíblia revela, o maior evangelista que o Senhor teve aqui na terra, o apóstolo Paulo, que abriu as portas para os gentios, com maior intensidão depois de Pedro. Senhor, nós louvamos a Deus, e como essas palavras do apóstolo Paulo ecoam na igreja hoje, em nossas vidas, Pai, desbloqueia as nossas mentes. Nos dê fé, nos dê compromisso com a Tua palavra, nos dê compromisso com Tua igreja, com tudo que fazemos, Senhor. Porque nada pode determinar se nós não queremos, nada pode acontecer se nós não queremos fazer. Pai, nos ajuda
para que gerações sejam abençoadas através de nós, que gerações sejam alcançadas através de nós, porque se nós desistirmos, muitos também não serão alcançados. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor Deus, cada ministro, cada pastor, cada líder dessa casa, cada ministério, cada marido, cada esposa, cada filho. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, os nossos sonhos. E por mais que isso venha doer, machucar, ferir, alguns muitas vezes vão se empurrando, Senhor. Mas não pararam. O Senhor vai honrar a fé, o Senhor vai honrar o seu gesto. No final é vitória, meu irmão, é o prêmio que você vai receber. Não pare. Pai bendito, muito obrigado por essa manhã, por esse culto. E nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga assim para o seu irmão, não pare. Não pare não. Isso, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus.